Tudo bem, alunos? Professor Anderson aqui. Hoje nós temos uma aula à distância, né? Nossa escola está aí cedida para os jogos, então nós temos as atividades normalmente sendo desenvolvidas através de aulas remotas, tá bom? Então vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estamos vendo em sala de aula, que são as matrizes, tá bom? Vamos para cá então para a nossa aula de hoje. A gente já está vendo na sala a questão das matrizes, agora a gente vai dar uma trabalhada nesse conteúdo, beleza? Nós já vimos o que é uma matriz, como que é a estrutura de uma matriz, né? Nós sabemos que uma matriz pode ser de ordem 2x2, ordem 3x3, ordem 4x4. Lembrando que a ordem é a quantidade de elementos que nós temos em linha, né? E a quantidade de elementos que nós vamos ter em colunas, tá bom? Então, se eu tenho uma matriz de ordem 3x2, isso significa que eu tenho 3 linhas e 2 colunas, tá bom? Ou seja, 3 vezes 2 eu tenho 6 elementos nessa matriz. Dito isso, vamos fazer agora o que a gente estava trabalhando em sala de aula, que é a lei de criação de uma matriz. Como que eu vou criar uma matriz? A gente pode criar uma matriz estabelecendo a questão de sua lei através da sua linha e através de sua coluna. Exemplo. Imagina que o A e J, ou seja, um elemento qualquer, ele é obtido através de 3 vezes a sua linha mais 2 vezes a sua coluna, tá? A posição desse elemento, a linha que ele está, é multiplicada por 3, mais a multiplicação de 2 vezes a sua coluna, origina esse elemento. Para mim poder trabalhar uma matriz através de uma lei de criação, eu preciso ter a ordem na matriz. Então nós vamos fazer uma ordem de matriz, ordem 2x2. Que é mais simples e pequenininha. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu elemento, que é o primeiro elemento que eu tenho aqui, ele é o elemento A1, 1, pois ele está na primeira linha com primeira coluna. O elemento sequencial é o elemento A1, 2. Por que o elemento A1, 2? Porque ele está na primeira linha, porém na segunda coluna. Dando sequência, eu tenho o elemento A21, porque ele está na segunda linha com primeira coluna, tá bom? Então é sempre assim, primeira linha e aí depois a coluna. Primeiro a linha, depois a coluna. O elemento final aqui é o A22, porque ele está na segunda linha e também na segunda coluna. Então, se eu quero obter quem é o elemento A11 através dessa lei de criação, eu vou substituir o I pela linha dele e o J pela coluna dele, tá bom? Então eu tenho 3 vezes. Qual que é a linha desse elemento A11? Poxa, ele está na primeira linha, então eu vou fazer 3 vezes 1. Somado mais 2 vezes a coluna desse elemento aqui, que também está na primeira coluna, tá bom? Primeira linha e primeira coluna. Então o A11, que é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, tem um valor igual a 3 vezes 1, 3, 2 vezes 1 é 2, então 3 mais 2 é 5, ou seja, o elemento A11 tem valor 5. Poxa, que legal, então já estou começando a dar valores aqui para a minha matriz. O primeiro valor é 5. Qual será o segundo valor? É o mesmo processo, tá bom? Vamos seguir com o mesmo processo. Agora eu vou achar o A12, tá bom? Então, A12 é igual a 3 vezes, continua a primeira linha, então 3 vezes 1, mais 2 vezes, opa, não é a primeira coluna agora, é a segunda coluna, por isso que eu vou fazer 2 vezes 2, porque eu mudei a coluna, tá bom? O que eu vou ter de resposta então? A12 é igual a 3 mais 2 vezes 2, que é 4. A12 é igual a 7. Olha que interessante. Então, o elemento sequencial ali é o 7. Então, descobrimos que o próximo elemento é 7. Tá bom? Agora, vamos fazer os outros dois que está faltando. Vamos fazer aqui embaixo, ó. A lei de criação é a mesma, tá bom? Porque eu estou seguindo o padrão para criar os elementos para essa matriz aqui. Então, eu tenho que o A21, ele vai ser igual a 3 vezes
Olha que mudou minha linha por enquanto era a primeira. Já fiz todos os elementos da primeira linha, agora eu vou pôr o elemento da segunda linha. Por isso vai ficar 2, 1 é igual a 3 vezes 2, porque eu agora estou na segunda coluna, segunda linha. 3 vezes 2 mais 2 vezes a coluna. A coluna também é 2, tá bom? Opa, não é não, né? A coluna é 1. Opa, nós estamos fazendo o elemento que está nessa posição. Então ele está na segunda linha, só que ele está na primeira coluna aqui, tá bom? Então a coluna ainda é a primeira. Então vamos fazer agora o valor que vai ficar. Então esse elemento que é o A21, ele vai ser igual, só diminuir um pouquinho essa linha aqui, o A21 vai ser igual a 3 vezes 2, que é 6, né? Que é 6, mais 2 vezes 1, que é 2. Então nós temos que o elemento A21, ele é igual a 6 mais 2, que é 8. Então nós temos o elemento aqui de baixo valendo 8, tá bom? Vamos ver o último elemento agora. Esse último elemento está na segunda linha e também na segunda coluna, tá bom? Então vamos fazer esse último elemento. Esse último elemento, ele é o elemento A22, que ele é igual a 3 vezes 2 mais 2 vezes 2. Agora sim eu vou usar a coluna como sendo 2 e também a linha como sendo 2, porque eu estou com o elemento que está na segunda linha e também na segunda coluna. Então o A22 ele vai ser igual a 6 mais 4, ou seja, o A22 vai ser igual a 10. Olha que interessante, o A22 é igual a 10. Então eu consegui agora montar a minha matriz. Minha matriz então tem elementos 5, 7, 8 e 10 como cada posição dela. Dá para fazer de forma direta? Dá também. Vamos fazer um outro exemplo com uma outra lei de criação, só que agora a gente vai resolver de forma mais direta. Imagine que eu tenho o A e J imaginar que eu tenho um elemento A e J, que ele é igual a 5 vezes o I mais 3 vezes o J, tá bom? E aí eu tenho agora uma matriz não de ordem 2 por 2, e sim uma matriz de ordem 3 por 3. Então eu tenho o elemento A11, o elemento A21, o elemento A31. Mas aqui para o lado tem o elemento A12, o elemento A22, o elemento A32. E por fim eu tenho a última coluna, que é o elemento A13, o elemento A23, o elemento A33. E aí eu tenho essa matriz grandona de ordem 3 por 3, só que eu tenho essa lei de criação que é 5 vezes a linha mais 3 vezes a coluna. Vamos fazer de forma direta, ó. 5 vezes o primeiro mais 3 vezes o segundo. Aqui é 1, então eu faço 5 vezes 1 mais 3 vezes 1. Tá bom? 5 vezes 1 é 5, 3 vezes 1 é 3, 5 mais 3 dá total 8, tá bom? 5 vezes 1 mais 3 vezes 1 é 5 mais 3, que dá 8. Então, pessoal, posso fazer de forma direta. Olha como que vai ficar. Já sei que o primeiro é 8. Aí eu vou ensinar para vocês uma forma mais rápida de fazer. Vocês vão fazer o primeiro, esse daqui e este daqui, tá bom? O A11, o A12 e o A21. De forma direta, tá bom? 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. 5 mais 6, 11. Ó, recapitulando, aqui é o elemento A12. 5 vezes a linha, mais 3 vezes a coluna. 5 vezes 1 é 5, 3 vezes 2 é 6, 5 mais 6 é 11. Tá? Do mesmo jeitinho que a gente faz lá, a gente faz aqui.
tá bom? É o mesmo processo. Só que a gente faz de forma direta. 5 vezes 1 mais 3 vezes 2. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. Então nós temos total 11. Agora eu vou fazer o de baixo, que é o A21. Esse daqui, ó. Vou até circular aí para vocês verem. Vou fazer esse daqui agora. Fiz esse e esses 3. Por quê? Porque eu tenho, quando eu faço a lei de criação, valores proporcionais. Vocês vão ver o que eu estou falando, ó. Vamos fazer isso aqui então? É 5 vezes a linha mais 3 vezes a coluna. Então 5 vezes 2 é 10. Ó. 5 vezes 2 mais 3 vezes 1. 5 vezes 2 é 10, 3 vezes 1 é 3. Então nós temos aqui como sendo valor 13. Então aqui embaixo é o valor 13. Pessoal, quando eu faço isso, eu crio uma proporcionalidade de soma, tá? Ou subtração aqui, mas no caso aqui é uma soma. Do 8 para o 11 eu estou aumentando 3, então em linha eu aumento em 3, em coluna eu estou aumentando 5, tá bom? Então eu vou ter essa projeção aqui. Em linha eu vou aumentando 3, 8 mais 3, 11, 11 mais 3, 14. Em coluna eu aumento 5, 8 mais 5, 13, 13 mais 5, 18, tá bom? Eu consegui entender que do 8 para o 13 soma 5, então do 13 vai somar mais 5, que vai dar 18. E eu sei que lateralmente vai somando 3. Então, aqui eu vou fazer 13 mais 3. Vamos colocar o mais 3 aqui, ó. Para cá vai somando mais 3. Para baixo vai somando mais 5. Tá bom? E assim a regra que eu tenho criada. Por quê? Porque é através da lei de criação que gera essa proporcionalidadezinha, tá bom? Então eu sei que para baixo está somando 5. Então 11 mais 5 é 16. Olha que interessante. 13 mais 3 também é 16. Então eu posso fazer tanto de coluna como de linha, tá? É o meu critério, vocês que escolhem, vai dar a mesma resposta. 14 mais 5, 19. Se eu fizesse 13 mais 3, também daria 19, também. 19 mais 5, 24. 16 mais 5, 21. Agora eu vou apagar um elemento aleatório desse que eu criei. Vamos apagar aqui o 16, não, vamos apagar o 21 aqui. Pronto. O 21 é esse elemento aqui, o elemento A32. A gente vai fazer ele de forma normal, sem ser de forma direta, cálculo por cálculo, para a gente poder constatar realmente se o cálculo está certo, tá bom? A32, ele é igual a 5 vezes o I, mais 3 vezes a coluna. O A32 está na terceira linha, então temos 5 vezes 3, mais 3 vezes o 2. 5 vezes 3 é o total de 15, e 3 vezes 2 é 6. Então 15 mais 6 é 21. Então o elemento que deva estar aqui é o elemento 21. Vamos colocar o 21 aqui de novo. Tá? 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. De cima para baixo que vai aumentando 5, né? De baixo para cima, desculpa. 11 mais 5, 16. 16 mais 5, 21. 15 mais 5, 24. E assim por diante. Então nós temos então essa questão de projeção que acontece e ela é uma projeção verdadeira, tá bom? Então vocês podem fazer isso para criar qualquer matriz. Então, primeira parte, lei de criação da matriz. Vamos trabalhar um pouquinho de operação entre matrizes aqui, só soma e subtração, uma multiplicaçãozinha, tá? Multiplicação de matrizes. Tá? Multiplicação de um número por matriz, porque multiplicação entre matrizes, pessoal, é diferente, tá? A gente vai trabalhar inicialmente multiplicação de número por matriz. Então, 3 vezes a matriz 4, 5, 7, 8, 9, 1. Eu vou multiplicar cada elemento pelo elemento numérico, tá? E vou originar uma nova matriz, a mesma ordem, tá? Só com elementos multiplicados por 3. Então, 3 vezes 4 vai me originar 12. 3 vezes 7. 3 vezes 7 vai me originar 21. 3 vezes 8 vai me originar 24. Tá? 3 vezes 5 vai me originar 15. 3 vezes 9 vai me originar 27. E 3 vezes 1 vai me originar 3. 27 ficou meio estranho aqui. Vai me originar 27. E 3 vezes 1 vai me originar 3. Pronto. A multiplicação de um número por matriz está completa e feita, tá bom? Então assim que vai ser a multiplicação. Soma e subtração. Você só pode somar e subtrair matrizes
que tiver a mesma ordem, tá? Não pode somar, exemplo, a matriz 4, 3, 2, 1, você somar com a matriz que seja uma matriz linha, com o elemento 7, 8 e 9. Não tem como você fazer essa soma, porque você não tem elementos correspondentes na mesma linha e mesma coluna para você fazer, tá bom? Então o que eu faço, pessoal? Não tem como você fazer a soma, tá bom? Então você só faz com a mesma ordem. Os exemplos servem para qualquer ordem, para qualquer matriz que sejam da mesma ordem, tá? Para você fazer a soma. Vou fazer um exemplo aqui mais básico e aí vocês usam para fazer os exercícios e atividades, tá bom? Imagine que eu tenho aqui uma matriz de ordem 3 por 2, 4, 5, 1, 7, 9, 2. Essa matriz vai ser somada com a matriz também de ordem 3 por 2, 6, 1, 4, 3, 2 e 0. E eu vou somar essa matriz. A soma entre duas matrizes origina uma matriz de mesma ordem, tá bom? E os elementos vai ser a soma de um elemento pelo outro. Então eu vou somar o 4 com o seu elemento correspondente. Ou seja, vou somar o A11 de uma matriz com o A11 da outra matriz. Então o A1 dessa matriz é 4 e o A11 da outra é 6. Então eu vou somar 4 mais 6 e isso segue sucessivamente. Então 4 mais 6 vai dar 10, 5 mais 1 vai dar 6, 1 mais 4, 5, 7 mais 3 também é 10, 9 mais 2 é 11 e 2 mais 0 é 2. Então tem aqui a construção de uma matriz através da soma, tá bom? A subtração é o mesmo princípio. Vamos fazer uma subtração aqui entre matrizes. Ordem 2 por 2, 2, 5, menos 3 e 2, menos 4, 0, menos 1 e 2. Cuidado na hora de fazer subtração entre matrizes, por quê? Porque tem jogo de sinal, tá? Não pode esquecer do jogo de sinal. Observem, ó. O A1 daqui vai ser subtraído com o A11 de lá. Então vou ter isso daqui. Qual que é o A1 daqui? Aqui é 2. Qual que é o A1 de lá? Menos 4. Então observe que eu tenho que colocar elemento correspondente e o sinal ele deve ser repetido, tá? Eu não posso simplesmente porque o elemento menos 4 aqui tem sinal negativo, eu de certa forma sumir com esse sinal negativo aqui. Esse sinal negativo é da minha operação, esse sinal negativo é do elemento A11, tá bom? Então eu não posso, já tem um sinal negativo, não vou colocar outro. Você deve colocar os dois, tá? Tem que colocar os dois, porque se você não colocar, você vai acabar errando na sua conta, tá bom? Então eu vou ter que fazer a conta de forma correta. Então o A1 ele vale 2 e o A11 da outra matriz equivale a menos 4. E a operação que eu estou trabalhando é menos, tá? Então há necessidade de eu colocar um parênteses, porque eu tenho dois sinais juntos aqui, ou se você quiser colocar de forma direta já o jogo de sinal, não tem problema não. Menos com menos é mais. 2 mais 4 é 6. Agora olha que interessante. Então a soma, quer dizer, a subtração dessas duas matrizes originou o primeiro elemento valendo 6 positivo. Olha, 2 menos o menos 4. Menos com menos mais, fica 2 mais 4 dá 6. E o processo vai seguir, tá? De forma sequencial. 5 menos 0 é 5. Menos 3 menos o menos 1. Olha, menos o 3 menos o menos 1. Então eu tenho menos 3, menos com menos mais, né? Mais 1. Menos 3 mais 1. Aqui não faz jogo de sinal. Não vai cair na tentação de fazer jogo de sinal menos com mais. Aqui você tem uma operação de soma, em que você tem um elemento negativo somado a um elemento positivo. Não faz jogo de sinal. Só faz jogo de sinal em multiplicação e divisão, tá bom? Divisão e multiplicação. Então o que eu vou fazer aqui? Conservo o sinal do número que é maior, no caso é o 3, então o sinal dele vai ficar menos. Pego o maior menos o menor. 3 menos 2, desculpa, 3 menos 1 é 2. 3 menos 2, 3 menos 1 é 2. Pronto. Então minha resposta fica menos 2. Então o menos 3 menos o menos 1 fica menos 2, tá bom? Ter cuidado com os sinais. 2 menos o menos 2, ó, 2 menos o 2. 2 menos 2 é 0, tá bom? E aí eu tenho aqui originado a minha matriz, beleza?
Agora a gente vai aqui para uns exercícios que vai ficar para vocês fazerem aí durante as aulas à distância. Lembrando que as nossas aulas seguem normalmente. Nossa escola está cedida para os jogos, mas nós temos aqui nossa atividade normal para seguir. Vamos lá então? Vamos fazer aqui então algumas operações. Vamos fazer aqui então uma criação de uma matriz, tá bom? Então a questão 1, crie duas matrizes. A e B. Então você vai criar duas matrizes, a matriz A e a matriz B, através das leis abaixo. Matriz A. Então a matriz A tem essa lei. O A e J é igual a 2 vezes a linha mais 5 vezes a coluna, tá bom? Matriz B. A lei de criação é essa lei aqui. A e J é igual 3 vezes I menos 4 vezes J, tá bom? Então, menos aqui para dar uma trabalhadinha. Então, primeira atividade é essa daqui. Vou deixá-la um pouquinho aqui para vocês poderem pausar e copiar, tá bom? Ela certinha aqui, a gente vai para a questão 2, beleza? É só pausar o vídeo e copiar ela, vamos aqui para a questão 2. Questão 2. Resolva as operações entre as matrizes abaixo. Vamos lá? Questão A. 5 vezes a matriz 8, 7, 6, 3, 4, menos 1, 0, 2 e 1. Bom, alternativa A, alternativa B. Nós temos a matriz A, que é 5, 8, 9, 7, menos 3, menos 1, 4, 5, 6, somada à matriz B, menos 1, 0, 7, 4, 5, 9, 8, menos 3 e 1, tá bom? Essa aqui é a soma dessas duas matrizes. Deixa eu só arrumar esse sinal de soma que ficou meio estranho. Pronto. Então, vamos agora para a alternativa C. Vou deixar aqui para vocês copiarem, tá? Limpo, para vocês pausarem e copiar. Vamos para a alternativa C agora. Alternativa C. 5 vezes a matriz de ordem 2 por 2, tem um 2, o menos 1, o menos 4. Depois nós vamos subtrair a matriz que tem aqui menos 3, menos 3, 2, 4. Eita, esse 4 saiu meio 4 e menos 7, tá bom?
Lembrando, essa questão C você multiplica primeiro aqui, né? Nós temos que multiplicar primeiro para depois fazer a subtração, tá? Então vocês fazem a multiplicação primeiro. Vamos colocar aqui um parênteses, né? Para evitar de você querer fazer antes aí, tá? Então nós temos isso daqui. Vamos ver se eu consigo diminuir o zoom aqui para deixar a atividade toda. Aqui. Essa é a atividade toda que vocês têm para fazer nessa primeira parte da nossa aula AD, tá bom? A segunda parte vai ser correção de alguns exercícios desses. Lembrando, nós temos aqui a primeira questão para criar duas matrizes através da lei de criação e a segunda questão para resolver a operação entre as matrizes abaixo, tá bom? Entre as matrizes e a operação de multiplicação. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam tudo bem. Um abraço e até a próxima aula. Valeu!